A gente é profissional da área da saúde, então a gente sempre enxerga de uma forma globalizada, né? Mesmo que às vezes você olhe um nutricionista, você olhe um professor de educação física, mas a gente usa daquele artefato para poder melhorar a sua vida como um todo, tá? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Estou aqui com o Thiago Caldeira, que é nutricionista. O link dele está aqui na descrição do vídeo, do Instagram dele, coloquem para seguir. Thiago, eu tenho algumas perguntas que eu faço para alunos meus que aparentemente não é pertinente ao que eu posso ajudar. Sim. Né? E eu tenho certeza que você também, porque você tem uma visão, né, a gente já conversou bastante, muito globalizada do negócio. Isso é muito legal, tá, pessoal? E não é vender o próprio peixe, mas é que é uma coisa legal. Por exemplo, eu pergunto como é que está o sono da Sim. pessoa. Porque eu sei que se ela não dormir bem, dificilmente ela vai desempenhar muito bem no treino. Ou às vezes ela vai passar, sei lá, você passa muito tempo acordado, é mais tempo para comer. Aí você não dorme bem, você fica ansioso, e aí você vai comer mais, com mais tempo, quer dizer, não vai dar certo fazer dieta, vai ser muito difícil. Então vamos prestar atenção, pessoal, em algumas coisas que são foras, né, que a gente investiga para poder melhorar e fazer a dieta e o treino funcionar. Então eu vou abrir com o sono. Sim. Eu acho que o sono assim, é extremamente importante, porque nem eu falei, vai pegar o cara que não consegue dormir, ele vai ficar mais tempo acordado, é mais tempo para fazer, para furar a dieta. E ele está ansioso, então, porque quem não dorme bem, tá, pessoal, vai ficar mais ansioso, mesmo que você não perceba. Tem uma pesquisa legal que mostra isso, não sei quantos porcentos, não vou lembrar exatamente, não percebe que está mais irritado e mais ansioso quando não dorme bem. E aí a pessoa às vezes acaba descontando na comida e fala, eu não consigo, não nasci para isso. Já tive muito aluno que falou, não nasci para isso. Aí você vai olhar, o cara não dorme. Exatamente. Né? Qual que é a sua visão sobre isso, Thiago? Em sala, quando a gente bate um papo com o paciente, normalmente eu pergunto, quanto tempo você dorme por dia? E às vezes o paciente, eu consigo dormir 4 horas por dia, eu consigo dormir 5 horas por dia, né? E eu dou risada porque eu falo, cara, na verdade assim, a gente não tem que dormir com o tempo que resta. A gente tem que dormir e viver com o tempo que resta. Ótimo. Isso é muito importante, bom, né? Porque hoje é o sono reparador que nós temos. A fisiologia do mundo, Lê, foi feita desse jeito. Jesus fez o mundo como? Dia você vive, noite tu dorme, né? Veio um gênio que se chama Thomas Edison, e ele inventou a luz, né? E ele olhou para todo mundo e falou, galera, agora vocês vão viver mais, né? E as pessoas começaram a viver mais, ou seja, dormir menos. É até importante a gente falar alguns dados, né? A expectativa de vida de uma pessoa de 75 a 80 anos, você sabe quanto tempo da nossa vida a gente passa dormindo, não é? Provavelmente 1/3. 25 anos, cara. Então eu sempre pergunto para os meus pacientes, cara, se a gente passa 25 anos da nossa vida dormindo, tá? Como que é o seu travesseiro? Como que é a sua cama? Como que é o local que você dorme, por exemplo, blackout? Cara, blackout é apagar, é importante, porque às vezes a galera vai lá e dorme com uma luzinha ligada, você está enganando o seu cérebro. Dorme com a TV ligada. Dorme com a TV ligada, o barulho sempre. Então você não entra no sono profundo, sabe? Então eu sempre falo pra galera, cara, é importantíssimo dormir. E em questão de outras coisas, por exemplo, eu pergunto também sobre humor, sobre libido. Porque às vezes o cara tem uma libido ruim, e isso, eu fiz até um vídeo sobre libido, tá? Lembra de procurar, Leandro Twin mais temas, se tiver qualquer dúvida, dei alguns macetes lá. Mas às vezes o fato do cara melhorar a libido dele, melhora a autoestima, com melhor autoestima ele consegue fazer dieta e treino. Por exemplo, o Tribulus, a maca você usa junto, você tem um pouquinho de melhora de libido, a pessoa se sente com mais vigor, né? Com mais, fica mais animado mesmo, né? E aí isso faz diferença, não porque vai aumentar a testosterona, mas porque isso realmente acontece na prática. A gente não pode tratar os alunos como um amontoado de músculo e gordura. A gente tem que tratar como pessoa. Então se você está triste, nada funciona bem. Se a libido te deixa triste, então a gente tem que melhorar a libido para você ficar feliz e conseguir desempenhar no resto. Você lembra de mais alguma pergunta que você faz? Cara, são várias perguntas. Sim, são várias perguntas. Né? Muito importante. Como a gente está no assunto sono, eu li um livro da Isabela Camargo, tá? Chama-se Dá um Tempo. E a Isabela Camargo, ela é uma pessoa ela era repórter da Globo e estudou pessoas do mundo inteiro que têm burnout, tá? Para quem não sabe, são pessoas que acabam tendo excesso de trabalho e por causa disso tem que se afastar, se ausentar do trabalho por causa disso. Enfim, um determinado dia ela fez uma entrevista lá, ela tombou na reportagem. Levaram ela para o hospital, ela sentou na frente do doutor, o doutor falou, tu tá com burnout, tá? Foi impossível, eu investigo pessoas do mundo inteiro. Então você tá lá.
foi afastada do trabalho e quando ela voltou, o primeiro dia foi mandada embora. Então ela começou a investir o dinheiro nesse livro. E ela me falou algo muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que chama Os 5 Faxineiros da Saúde Mental. Primeiro, sono, foi o que a gente acabou de falar. Galera, vocês não têm que dormir com o tempo que resta, vocês têm que dormir e viver com o tempo que resta, que é o sono reparador. O segundo, alimentação, descasca mais, embrulha menos, sabe? Terceiro, atividade física, Lê. Quarto, esse é muito importante, estética. Pessoal, estética como? Por exemplo, unha, dente, sabe? É importante você se olhar no espelho e se sentir bem. E quando eu tava lendo esse livro, Lê, eu lembro que eu tava parecendo o náufrago, cara, barbudo. Eu falei, cara, por que eu tô assim? Ah, não tenho tempo. Não, dá um tempo, né? E o quinto, que foi muito importante para mim na época, que é qualidade de vida / lazer com a família. Porque durante a semana eu estava trabalhando e eu não estava dando atenção para minha família, porque eu estava cuidando da família dos outros, né? Então, esses 5 faxineiros da saúde mental foi o que me ajudou e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, e que vocês botassem em prática isso, porque é onde que vai fazer as melhoras nossas. Tá, e aí com o espírito renovado a pessoa consegue fazer Exatamente. qualquer coisa. É isso aí. Né? E às vezes eu acho legal também a pessoa levar para casa, sabe a indicação de alguma coisa para ela consumir? Sim. Ou de colocar para seguir alguém. Eu às vezes faço isso com um aluno. Eu falo, coloca para seguir essa pessoa aí. Essa pessoa é legal de você ter, coloca estrelinha nela para você ver ela primeiro, que ela traz uma vibe boa, uma energia boa. Você indica livro, sei lá, podcast? Eu indico muito livro, tá? E aí o pessoal fala, mas qual livro você indica? Não é eu indico o livro, e sim eu sempre faço uma pergunta para o meu paciente. Em qual área da sua vida você está precisando melhorar? E aí eu acabo indicando um livro. Na entrevista que eu tenho com o meu paciente, eu já identifico algo que eu posso acrescentar, então encaminho o podcast. E algo que eu gosto muito de compartilhar com o meu paciente, porque Jerome sempre falou que nós somos a média das 5 pessoas no qual a gente anda e convive, né? Muitas pessoas são uma semente fértil, mas está no ambiente infértil, então não vai germinar. E quando a gente fala do lance ambiente, não é só estar próximo de uma pessoa. A gente não se alimenta só do que come, ou viver. Quem são as pessoas que você está seguindo no Instagram? Quem são as pessoas que você está consumindo conteúdo? Isso é muito importante, porque às vezes você está consumindo conteúdo de uma pessoa groselha, cara, que fala um negócio aleatório e você está se nutrindo por isso. Às vezes também acontece da pessoa estar seguindo alguém que tem outra vertente de vida. Então, de repente, sei lá, segue uma pessoa que faz receita de bolo, de coisa gorda. Quer dizer, é difícil, não é ruim aquilo que ela está fazendo, não é injusto, não é ilegal, não é imoral. Mas é que não é a sua pegada de vida. Então você fica consumindo aquilo fica apurrinhando, né, o seu subconsciente. Uma outra coisa também que eu gosto é, a pessoa, sei lá, a pessoa pede muito delivery, muito iFood. Desinstala o iFood. Ah, mas aí quando dá muita vontade, eu vou, instalo, cadastro o cartão e peço mesmo assim. Mas se você medir a incidência do aplicativo instalado e do aplicativo desinstalado que você instalou, tipo assim, se você pedia todo dia, você cai para 5 vezes no mês. Exatamente. E aí você não tem que dar valor para 5 furos que você fez no mês, mas por 25 menos furos que você cometeria. Exatamente. Então trazer não o erro, mas o acerto. O acerto. Em cena. E fazer essas coisas, pessoal, faz diferença. Para de seguir uma coisa que te oferece algo que conflita com o seu interesse. Desinstala um aplicativo, mesmo que você instalar. Já é um trabalho muito maior que de repente vai fazer você, naquele dia que eu não estava com tanta vontade assim, eu ia pedir por comodidade. Sim. Não vai pedir. Sim. E outra coisa, a gente fala do ambiente ruim só. Cara, mas é se envolver em ambientes bons também. O Lê, a gente teve o primeiro contato no nosso podcast lá, foi muito legal. E, cara, você me nutriu de coisas tão boas lá que eu falei, eu quero estar no mesmo ambiente que esse cara, sabe? E aí eu comecei todo dia a ir lá e aplicar mais ainda do que eu já via seus conteúdos. Então isso é muito legal. Você não só se retirar de ambientes ruins, mas se colocar em ambientes bons. Né? Eu falo pro pessoal assim, você pode consumir Netflix, não tem problema nenhum. Mas tenta, se você só faz isso, pega, sei lá, 30% desse tempo, pega uns vídeos, dá uma estudada, sabe? Porque às vezes não é uma coisa tão legal, eu entendo isso. É mais legal você ver um anime, eu estou vendo Death Note de novo, que eu adoro Death Note. Já viu? Não. Tem que ver. Aí, quem viu, escreve nos comentários que sabe que é bom. Eu estou vendo de novo porque é tão legal, mas eu não posso voltar só o meu tempo para isso. Sim.
Então, por exemplo, eu continuo ouvindo o Monstercast. Então é uma coisa que eu ouço todos os capítulos ali. E às vezes eu não estou tão afim, falar bem a verdade. Mas é uma coisa que eu sei que vai me trazer coisas boas para minha área, para minha profissão, para mim mesmo. Então, tenta separar, sabe, um tempinho para você se nutrir de uma coisa que seja realmente assim, não gosto tanto, mas eu sei que é bom para mim. Não precisa ser o seu tempo inteiro, senão a sua vida vai virar um saco, vai ser insustentável, mas uma porcentagem não vai machucar. Não, e uma coisa muito importante, Lê, que é muito legal frisar, porque meus pacientes chegam também e falam, eu comprei um livro e não li o livro. E eu falo para eles, eu sei por que você não lê um livro. Por que eu não li um livro? Porque você não tem uma regra para ler. Quando a gente é específico em tudo, é muito melhor. Quando você entra lá no meu Instagram todos os dias, você vai ver das 4h30 da manhã às 5h15 eu leio. Então eu não faço nada na minha vida a não ser ler. Então se você, vou ler à noite você não vai ler. Tudo que você deixa pro final do dia, tem que ser o que você gosta muito. Tem que ser específico, cara. Todos os dias, coloca 20 minutos do seu dia para ler. Eu não tenho dúvidas que em um mês você vai matar esse livro. Eu comentei isso no podcast que eu fui. Eu até falei, né? Vocês vão dar risada. Mas eu leio, diferente dele, eu não coloco tempo. Eu leio meia página por dia. E meia página é ridículo, né? Eu sei que é ridículo, mas é meia página todo dia. Em um ano, eu li quase 200 páginas. Entendeu? E isso é relevante em longo prazo. Que a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Sempre no longo. Então, se eu me comprometer a ler, sei lá, um livro por mês, eu vou desistir no primeiro mês, não vou ler mais. Agora, meia página, você fala, não, o cara furar meia página é ridículo, né? Às vezes você lê meia página e fala, pô, tá muito legal, então eu vou ler uma inteira. Aí li uma inteira, ok. Li duas, no outro dia, meia só porque tô de saco cheio, mas a meia é certeza. Então tenta criar umas coisas que sejam muito, assim, que seja ridiculamente plausível. Sim. Você fala, isso é ridículo, eu não vou me sujeitar a isso. Já aconteceu também de eu falar para aluno, aeróbico em jejum, putz, eu não faço. Tá bom, faz 5 minutos. Cara, mas 5 minutos é ridículo. Então faz para mim uma semana 5. O cara faz 5, aí daqui a pouco ele fala, não, 5 é muito ruim, já tô aqui na rua, vou fazer 10, 15. Então, quer dizer, você se comprometeu a uma coisa tão ridícula, que quando você tá ali fazendo, você fala, isso aqui não é nada. É só para criar a consciência que meia hora de aeróbico em jejum não é difícil. Sim. Agora, você imaginar meia hora é difícil. Agora, quando você faz 5 minutos, você fala, é 6 vezes isso. Não é difícil, vou fazer. Quando a galera segue a gente, entra no Instagram e vê a gente postando vídeos todos os dias de treino, né? E eles querem se comparar conosco. Por exemplo, o meu paciente chega lá e fala, cara, e se eu treinar 2 vezes na semana? Eu falo, pô, que legal, tá bom. Sim. Não, mas semana tem 7 dias, eu treino 2, descanso 5. Mas para quem descansava os outros 7... Pô, que legal. Que eu falo no vídeo aqui, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Acabou. Aí daqui a pouco você começa a ver um bom resultado, é normal que você vai introduzir mais um dia na sua semana. Sim. E aí automaticamente você vai aumentando até que seja uma forma gradativa, né, Lê? Perfeito. Pessoal, vou deixar o link então do Instagram do Thiago aqui, e eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que vai tratar algumas coisas muito nesse sentido que a gente falou, de coisas que você pode investigar na sua vida que vão te impulsionar a fazer a dieta e o treino corretamente, tá? Deem uma olhada aqui.